Bom dia, meus irmãos. Louvo a Deus por mais esta oportunidade de estarmos juntos estudando a palavra do Senhor. E é sobre ela que nós vamos ler agora. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. No Salmo 139, 1 e 2. E esse é o tema que nós vamos falar um pouco hoje. Os nossos pensamentos. Isaías trata em alguns trechos a respeito dos nossos pensamentos. E a base para o nosso estudo de hoje, da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Presbiteriana de São José dos Campos, nós vamos estudar um pouquinho hoje sobre este tema, iniciando por Isaías, no capítulo 55, nos versículos 8 e 9. E assim está escrito: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Os nossos pensamentos. Interessante que nós temos um pensador, irmão nosso do passado, René Descartes, que deixou isto registrado. A essência do homem é pensar. Sou uma coisa que pensa, isto é, que duvida, que afirma, que ignora muitas, que ama, que odeia, que quer e que não quer, que também imagina e que sente. Penso, logo existo. Pensar, pensar. Aquela escultura que Auguste Rodin, fez do homem nu, sentado, encurvado, numa atitude meditativa, pensativa, demonstra muito bem naquilo que me faz refletir sobre essa questão do pensar. Muitas vezes, diante de Deus, nós estamos assim, nus, encurvados, pensando na nossa vida, pensando em muitas coisas, talvez coisas complexas, talvez pensando na dor da nossa alma, nas nossas dificuldades, naquilo que fizemos de errado, naquilo que poderíamos ter feito melhor, ou ainda do que será a nossa vida, das dificuldades que estamos enfrentando e como podemos resolvê-las. Os nossos pensamentos é o foco do nosso breve estudo hoje. Somente duas pessoas conhecem os nossos pensamentos. Deus, em primeiro lugar, conforme Isaías, no capítulo 66, no versículo 18, porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. O Senhor Deus nos conhece muito bem, profundamente. Ele vê a nossa alma, vê o nosso coração, vê o nosso coração do que está cheio. E o salmista, no Salmo 99, no versículo 11, diz: o Senhor conhece os pensamentos do homem. E o próprio Jesus está registrado em Mateus, no capítulo 9, no versículo 4. O próprio Jesus, quando interpelado pelos homens, antes de responder, está registrado. Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, quer dizer, ele já sabia, ele já via o coração dos homens, na hora que estava conversando com eles, ele já sabia as intenções daqueles. Jesus, Deus, sabe de tudo da nossa vida, olha para o nosso coração. Nós estamos com uma estátua de Rodin,
diante de Deus sempre nus. O que eu quero dizer é que o nosso coração está aberto diante de Deus, né? E nós mesmos conhecemos nossos pensamentos. 1 Coríntios 2,11, Paulo reflete isso. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que está nele? Aquele espírito que Deus soprou nas narinas do homem quando o criou, que nos dá esse sentimento, essa capacidade de existir, de pensar, de refletir. Nós temos consciência que os nossos pensamentos estão diante de Deus, seja qual for o nosso pensamento, seja como for que o nosso coração estiver cheio diante de Deus, se de alegria, de tristeza, de obras más ou de obras boas, o Senhor Deus nos vê completamente. Isso quer dizer, Ele conhece o que está no nosso interior, que a própria Bíblia trata de coração, né? O nosso interior, o nosso pensamento, tudo aquilo que nós temos no nosso sentimento. E daí eu me lembro muito bem de alguém que já me falou há muito tempo atrás que talvez a maior velocidade que existe hoje é do pensamento. Nós somos muito rápidos, talvez mais rápidos do que a velocidade da luz para pensarmos. E eles, muitas vezes, esses pensamentos são inesperados e momentâneos. E eu cito aqueles que são maus, porque os bons não precisamos salientar aqui, mas dos pensamentos que são maus, não é? Paulo nos dá um enfoque daquilo que, acima de tudo, pode nos proteger. Mas proteger do quê? Efésios 6,16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nós temos, como já falamos várias vezes, 3 inimigos: o nosso eu orgulhoso, a nossa velha natureza que a gente carrega e o diabo. E esses 3, nesse caso, o maligno que não lê os nossos pensamentos, mas externamente pode provocar uma reação nossa através da nossa atitude muito rápida, sem meditar, com um pensamento, com uma mente cativa no Senhor, e vai agir erroneamente. É isso que ele está dizendo. Não é? O diabo vive lançando coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, que nos faz reagir, e essa reação ela é nada mais do que alguma coisa que entra no nosso ser, na nossa alma, no nosso coração, no nosso pensamento, e rapidamente nós reagimos, e essa reação, se não controlada, reação da carne, reação do velho homem, né, é a de agir desagradando a Deus. Então a fé é o escudo. Quanto mais fé temos, mais espesso é o escudo que nos protege de reagirmos de forma impensada, né? De forma que desagre o Senhor nosso Deus. E em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 3, também está escrito: o que receio, né? Paulo está falando para a sua igreja, para a nossa igreja. O que receio e que quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie de sua sincera e pura devoção a Cristo. Nós temos muitas
situações onde nós temos o risco de corromper as nossas mentes, ou de deixar as nossas mentes serem corrompidas, né? Os nossos pensamentos serem inundados por coisas que desagradam o Senhor nosso Deus. E quando começamos a pensar em coisas desagradáveis, em coisas tristes, em coisas reprováveis, nós vamos ter sentimentos de ansiedade, de preocupação, de medo. E daí desencadeia uma série de situações pelas quais nós vamos ter atitudes más, muitas vezes atitudes perversas, e que certamente vamos desagradar o Senhor nosso Deus. O que tem passado pela nossa mente? O que nós temos colocado diante da nossa mente, usando os nossos sentidos do ouvido e dos olhos, e que tem atingido o nosso coração e alimentado o nosso coração de maneira negativa, de maneira má. Por isso que um dos pontos importantes desses momentos que nós estamos tendo falando sobre os pensamentos é que nós precisamos proteger a nossa mente. Nós temos que proteger o nosso coração, o nosso interior, os nossos pensamentos. Provérbios 4, no versículo 23, está escrito: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, o teu interior, porque dele procedem as fontes de água viva, ou as fontes de vida. Na verdade, a presença do Senhor Jesus na nossa vida, a presença do doce Espírito de Deus na nossa vida, é a presença de fontes de vida. E essas fontes é que devem ser externadas. O produto das fontes da vida é que devem ser externadas. Não aquilo que a nossa carne produz. Não alimente a sua mente com lixo. Não alimente. Tudo aquilo que faz mal para o nosso ser, tudo aquilo que pode vir através dos nossos sentidos, dos olhos, dos ouvidos, nós temos que filtrar no início. E muitas vezes nem nos colocarmos expostos a essas coisas. Muitas vezes. Nós temos que evitar essas coisas. Temos que evitar. Nós temos que nos proteger. Em Romanos 13,14 está escrito: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Seja uma crítica que nós ouvimos, uma palavra ruim, seja certos tipos de programas na televisão, certos tipos de conversas que nós estamos presentes e está acontecendo no meio onde estamos, essas coisas todas têm que ser evitadas. Nós não podemos deixar isso entrar na nossa mente, né? E nós temos que manter a nossa mente renovada. E renovar a nossa mente é a palavra de Deus. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos que entender que quanto mais estivermos expostos à palavra de Deus e menos ao mundo, mais nós vamos experimentar a vontade de Deus, mais nós vamos conhecer o Senhor nosso Deus, mais nós vamos experimentar o bom sabor, agradável sabor da vida. No que temos evitado pensar?
O que nós temos evitado de ser bombardeados no nosso pensamento, tirado do nosso conforto diante de Deus, aberto momentos da nossa vida, talvez de descanso, e com isso abrimos a nossa mente para o lixo entrar. A grande verdade é que nós temos que atacar o pecado logo no começo. E segundo Jesus, o coração, a boca fala o que está cheio o coração. Então nós enchemos o nosso coração, nós enchemos a nossa mente com coisas ruins, nós vamos só falar, nós só vamos agir, nós só vamos externar coisas ruins. Quando as coisas estão chegando à nossa mente, ainda são tentação. Mas se pararmos, pensarmos, meditarmos nessas coisas, nós vamos encher o nosso coração e, portanto, vamos agir erroneamente, vamos pecar. Então, acima de tudo, devemos lembrar que temos um advogado diante do Pai, que é Jesus, o nosso Senhor. E que devemos estar sempre buscando o Senhor nosso Deus em nome de Jesus, nos arrependendo dos nossos pecados. E muitas vezes, se além daquilo que fizemos de errado nós estamos repetindo, nós precisamos pedir insistentemente por libertação, livramento, para não pecar mais. E cada pecado, cada ação deve ser uma reação focada para acabarmos com isso. Mas, de fato, tudo isso começa no nosso pensamento, no quanto evitamos de estarmos em situações, em momentos, permitindo que essas coisas cheguem na nossa mente e inunde a nossa mente. Paulo, então, nos deixa, como deixou para a igreja de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, o que nós devemos encher a nossa vida, né? O nosso pensamento, o nosso coração, a nossa mente. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Louvado seja o Senhor pela sua palavra, louvado seja o Senhor por este privilégio que temos de, nesses poucos minutos, estarmos estudando sua palavra e falando sobre temas como este, que nos atingem profundamente e nos fazem reagir a situações no nosso lar, na sociedade, onde estamos, na igreja, seja onde for. O importante é estarmos buscando cada vez mais crescermos na graça e no conhecimento do nosso Deus em Jesus Cristo. Deus nos abençoe.